Boa noite, pessoal, tudo bem? Vai dar mais um tempinho, o pessoal está entrando, acho que tem uma quantidade bem significativa de inscritos, aí ainda não acabou não entrando todo mundo, a gente vai dar um tempinho, aguardar aí alguns minutos, e daqui a pouco a gente volta para poder iniciar o nosso evento, tá bom? Boa noite a todos, já avançou em 5 minutos aí do horário de início, Comentamos aí uma quantidade bem importante de pessoas conectadas, eu entendo que a gente pode avançar aí e iniciar o nosso webinar. Então, em primeiro lugar, em nome da ANAP, gostaria de agradecer a todos, a presença de todos aqui. Sabe que no nosso dia a dia corrido, né, toda essa correria, todo esse volume de trabalho aí que a gente tem, é um pouco complicado por vezes a gente fazer uma pausa, mas eu espero que esses poucos minutos aí, ó, se estender um pouquinho até horas aí de trabalho, de contribuição, sirvam aí de um apoio técnico, né, contribuindo para o mercado de uma maneira bem expressiva, tá? Então, acho que isso é
faz parte da ANAP e a gente vem crescendo isso por um tempo. Tá? Então, em primeiro lugar, me apresentar, eu sou Igor Donizete. Aqui na ANAP, eu atuo como coordenador do Comitê de Lapidação juntamente com o Levon, né, que é o nosso palestrante de hoje. Para quem não vem acompanhando o desenvolvimento da ANAP no mercado, é uma associação específica para pisos de concreto e revestimentos de alto desempenho. Então, nesse último ano, em especial, a ANAP vem realizando algumas palestras regionais por todo o Brasil. Então, ela vem abordando temas relacionados ao piso de concreto, revestimento, procedimentos executivos, né, métodos de aplicação. Então, ela vem tentando enriquecer esse mercado, né, tentando trazer uma formalização para esse mercado de uma maneira expressiva. Também dentro da ANAP, nós temos alguns comitês técnicos específicos, né? Então, cada comitê ele vem desenvolvendo tanto manuais técnicos ou recomendações técnicas para a gente ir desenvolvendo novamente formalizando esse mercado que é tão importante, eu entendo, para todo mundo que está aqui conosco, né? No modo geral, esses comitês pode ser mesmo de lapidação, específico para concreto de piso, comitês específicos para revestimento. Temos agora um comitê bem importante com algo mais revolucionário dentro da ANAP, que é o Comitê de Fibras para Concreto, onde ele vai trazer toda uma especificação, formas de se encontrar fibras de qualidade, formas de se utilizar isso dentro do piso de concreto, né? Então, saiba que a ANAP ela vem tentando trazer sempre melhorias e uma contribuição técnica bem expressiva. Bom, então o tema do nosso encontro hoje, do webinar, é falar um pouquinho sobre o manual que será desenvolvido para o executor do piso lapidado. Então, trazer com base numa recomendação técnica, que a gente está acabando de finalizar isso agora, junto com o nosso comitê. E isso ele vai dar um caminho muito assertivo para a gente poder desenvolver esse manual. Vai ser um desafio, mas esperamos aí que ele traga não só a formalização, mas ele também traga informações expressivas para quem é pequeno, para quem tem clientes aí específicos, que ele consiga, de uma maneira, entregar um produto de qualidade, consiga estar de uma maneira protegido e ele atenda de uma maneira muito positiva o seu cliente, né? Então, quando a gente fala de lapidação, isso ele vem crescendo, principalmente nos últimos anos, pensando no grande volume de retrofits, readequação de pisos de concreto para tipos de, de operações logísticas novas, né? Então, a gente pensa em robotizações, que o piso ele demanda de uma qualidade, um afinamento mais preciso da superfície desse concreto. Então, é um tema que ele vem crescendo e a NAP entende que ele precisa ser conduzido de uma maneira mais adequada, mais profissional e trazer aí uma contribuição expressiva para os nossos associados, tá? E não só os associados, mas todo o mercado. Bom, quem vai conduzir essa conversa com vocês é o nosso amigo Levon. O Levon, ele é sócio-diretor da RIAD, né? Então ele tem engenheiro civil, mais de 25 anos de experiência na área de revestimentos, de uma maneira geral. Ele, para quem não tem conhecimento, ele já foi presidente da ANAP no biênio de 2020, 2021, 2022 e 2023. Atualmente, ele é conselheiro da ANAP e também o coordenador do Comitê Técnico de Lapidação. Bom, Levão, é contigo, meu amigo. Ok, muito obrigado, Igor. Igor é um grande colega, um grande parceiro, e é com ele que a gente se escora no conhecimento de concreto, de pisos de concreto, de projetos de piso e tantos outros assuntos, juntamente com os demais colegas, alguns que estão nos escutando também, que gostaria que participassem no final do nosso evento, com perguntas, com dúvidas ao longo do evento, podem contribuir pelo chat, podem mandar perguntas. Eu acho que isso enriquece e muito a nossa apresentação, e eu acredito que esse é o mote de qualquer apresentação, de qualquer webinar da ANAP, e eu acho que esse tem sido a tônica desde sempre. Então, eu vou passar aqui, vou compartilhar a minha tela.
Vamos lá. Bom, primeiro, a gente gostaria de agradecer os patrocinadores, aqueles que tornam esse evento possível, esse e demais eventos. No caso, agora temos a Latcrit Solepox e a Total Revestimentos, que estão conosco apoiando esses webinars, apoiando esse trabalho de divulgação absolutamente interessante para a evolução do mercado. Vamos falar um pouco do manual. Para quem tem acompanhado os últimos anos da NAPRE, a gente tem investido tempo, energia, patrocínios na elaboração de manuais. Depois a gente vai brincar um pouco sobre qual seria o conceito do manual, mas é uma coisa que eu gosto muito da ideia de ter um manual para facilitar o executor. O executor é sempre tido como o elo fraco, sempre ele é o cara que está ali dando literalmente a cara a tapa, seja o executor de piso de concreto, que nosso colega Massal deve apresentar isso no próximo Concrete Show, seja o executor de rádio, que a gente lançou no final do ano passado, com bastante sucesso, que a gente tem divulgado ele bastante ao longo do ano retrasado, e a gente tem apresentado ele Brasil afora nos eventos que o Igor estava mencionando, com o apoio dos nossos patrocinadores, dos nossos colegas da diretoria executiva e do conselho. Vamos lá. Bom, o Igor já me apresentou, eu participo da ANAPRE ativamente, praticamente desde a fundação, e é um projeto pessoal e particular que eu gosto muito, que me enriquece como profissional e que me dá um retorno muito saudável, muito interessante, e eu imagino que a gente procura e tenta fazer a diferença. Então a gente precisa de vocês todos para nos orientar. Esse conceito de manuais começou assim, de um comentário de um colega, de puxa, tem muito executor aí que não sabe interpretar um projeto, não sabe entender uma especificação, não sabe ler um contrato. E aí a gente começou a se debruçar em cima dos conceitos de manuais. Manual de boas práticas. O que ele é? Na verdade, ele é um plano de voo. É um plano de voo com o objetivo exatamente de nortear, minimamente que seja, o dia a dia. Ajuda para os desafios que estão para o executor. Então, o camarada que está trabalhando no dia a dia ali, que pega um projeto que talvez não esteja muito preparado, ele vai ter um ponto para se apoiar. Todos os manuais da ANAPRE estão nasceram, estão sendo desenvolvidos com esse propósito. Ajudar, apresentar informações simples, práticas, dia a dia, nada hiper sofisticado, não tem a pretensão de ser uma norma, mas todos os documentos eles se interligam, como nós vamos perceber. E o mais interessante de tudo, é um produto, é um documento aberto. O mercado participa do desenvolvimento dos manuais. Totalmente gratuito, não precisa ser associado da ANAPRE para assistir, para participar dos comitês técnicos, são abertos e a coordenação é feita, obviamente, por pessoas da diretoria, do conselho, por membros mais ativos junto à diretoria, mas é uma questão totalmente aberta. Então, quem tiver interesse, por favor, inscrevam-se, falem com a Mônica, a gente vai receber todo mundo de braços abertos. Vamos lá. O que todo cliente quer? É o BBB. Bom, bonito, barato. Tem que fazer rápido e não pode ter manutenção. Então, esse é o sonho de 10 em cada 10 clientes. Todos eles querem isso. Então, quando a gente fala de uma solução boa, bonita e barata, e a turma de repente consegue imaginar um produto, um trabalho como lapidação, puxa, é maravilhoso. Então, quais são os mitos de lapidação? Como se diz no jargão. Lapidação daqui a pouco virou Bombril, virou aspirina, tem 1001 utilidades. Resolve tudo. Se o teu concreto está ruim, você lapida ele fica maravilhoso. Se o teu piso está torto, está ondulado, faz a lapidação que ele resolve. Todo piso de concreto vira um espelho, não importa se é calçada, se é casa, se é laje, fica maravilhoso. Todos os endurecedores químicos são a mesma coisa, o mesmo produto, não muda nada. É tudo água, por aí. Ferramentas são todas iguais. E você pode comprar qualquer ferramenta que o resultado sempre vai ser o mesmo.
ferramentas, máquinas, tudo igual. Tudo, tudo, tudo. E agora o mais perigoso de todos. Piso lapidado é eterno e não precisa de manutenção. Então, essas são, com perdão da palavra, os mitos ou inverdades, como se diz hoje de maneira mais polida, que tem em todos os mercados, e o mercado de lapidação está enfrentando isso demais. Nós temos visto vendas de, literalmente, não é nem gato, o cara vende em guaxinim como lebre, tem de tudo. Se for roedor, é lapidação. Então, o nosso desafio um pouco hoje, ao longo do tempo, das demais palestras que a gente apresentou, e com o advento do manual, é combater um pouco esses conceitos. Então, o primeiro documento, que foi gerado há alguns anos atrás, que o Igor estava falando que a gente andou revisando ele, é o do Comitê Técnico de Lapidação, é a lapidação de piso de concreto, é uma recomendação técnica. É de 2018. Então, de 18 para agora, 25, passaram-se 6 anos. Então, esse documento já teve bastante movimento, bastante informação agregada dentro dele. Ele vai ser oficialmente lançado, se não me engano, daqui a 60 dias. Ele está sendo utilizado como base para os primeiros esboços do nosso manual. Ele está se apoiando nesse documento, que é um compêndio muito interessante e bastante resumido do que a gente entende como lapidação. Então, lapidação é isso daí que vocês estão vendo. É um negócio esplêndido. Quando você olha na foto da direita, na minha direita, aqui na tela, um piso de concreto, antes e depois. É uma foto que fala tudo por si. Agora, não podemos esquecer que esse era um concreto espetacular, com um FCK altíssimo, com teor de cimento razoável, bastante plano, e ele permitiu um resultado muito expressivo, tanto esteticamente quanto em termos de performance. Então vamos lá. Em amarelo estão aparecendo as palavras-chave, e essas palavras vão ser os futuros capítulos do manual. Então, lapidação de piso de concreto. Na realidade, a definição é um processo pelo qual a superfície é submetida a uma série de etapas de lixamento, polimento, adições químicas, etc., para melhorar progressivamente o seu aspecto estético e melhorar a sua impermeabilidade de modo relativo, é claro, e a sua dureza, ou seja, a gente agrega por meio de um tratamento algumas características ao piso de concreto, seja ele novo, seja ele velho. E aí existem coisas que nós vamos pontuar aos poucos. Um concreto não é lapidado, não é tido como lapidado antes do grão 800. Antes disso, é um processo chamado de polimento. A lapidação mesmo é chamada, é um brasilianismo, é uma palavra nacional, os americanos chamam de polishing, que é polimento. Lapidação é um termo que nasceu no Brasil, de maneira espirituosa talvez, mas que eleva o valor do concreto, do produto final e, obviamente, de quem faz o artesanato. É um processo absolutamente artesanal, depende de conhecimento do executor e como a gente brinca na área. Todo concreto é um concreto, nenhum deles é igual 100% um ao outro, mesmo que tenham sido concretados no mesmo dia ou na mesma semana. Permeabilidade. Ele diminui a permeabilidade, mas não é um revestimento. Ou seja, não estamos falando de revestimento de alto desempenho. Ele melhora a resistência, mas não é uma solução para a proteção química. Claro, existe um fechamento de porosidade superficial e, naturalmente, esse fechamento de porosidade superficial vai garantir uma menor percolação de líquidos corrosivos, contaminantes, na matriz do concreto. Mas é tido como uma barreira? Não. Não é um formador de película. E qualquer aplicação de cera acaba criando um ponto falso fora do horizonte da lapidação. Ah, mas eu gosto de usar, que nem um colega falou, se não me engano, essa semana passada. Um cliente nosso usa cera para servir de camada de sacrifício e de proteção ao processo de lapidação. Maravilha.
mas a lapidação é o que tem embaixo. A cera, por melhor qualidade, mais brilho que agregue, não faz parte da lapidação. Quais são as etapas? Então, aqui tem o beabá. E todas essas etapas vão ser discutidas, analisadas e pontuadas no manual. Então você começa por uma lavagem, você tem um desbaste pesado, corte primário chamado, existem as correções pontuais. Por quê? Hoje em dia, infelizmente, ainda existem muitos casos de delaminação. Então, a lapidação acaba servindo de uma solução bastante interessante para esse tipo de patologia, porque ele iguala, de uma certa maneira, o aspecto e a performance. Aspecto nem tanto, mas a performance. Desbaste fino, ferramentas metálicas mais altas, de granometria mais alta, estuque geral quando isso é necessário, polimento, limpezas pesadas, tamponamento de porosidade e lavagem geral. Claro, nesse processo aqui são feitas adições de endurecedores químicos e aqui estão as principais etapas. Polimento, ferramentas resinadas, aplicações de intensificadores e endurecedores químicos, polimentos finos e polimento espelhado e lustro final. Normalmente, em pisos de concreto antigos, o densificador acaba sendo aplicado inicialmente nas camadas de ferramentas diamantadas, por volta da ferramenta 50 a 100. E o endurecedor químico final, ele é, nas últimas visões que a gente tem tido, e nós vamos desenvolver muito bem esse capítulo, endurecedores mais modernos, eles têm lítio, eles não usam somente fluorsilicatos, etc. Eles têm lítio, eles têm proporções de partículas menores para percolar melhor e para formar cristais cada vez mais duros e mais perenes. Bom, concreto, orientações para projeto. Essa é uma das grandes contribuições do Igor. Basicamente, o que acontece? Não adianta a gente almejar, sobretudo num piso de concreto novo, uma lapidação de extrema qualidade se a gente não obedecer algumas premissas. Então tá aí as premissas. FCK 30 megapascal, teor de argamassa na casa de 50, exudação, ar incorporado, relação água-cimento, isso é importantíssimo, até para obter um concreto de qualidade. E aí vem os macetes. Quando vocês almejam, e a gente vai observar isso mais para frente, o aspecto final do concreto com agregados expostos, agregados de tamanho maior, mínimo de agregados, um aspecto mais natural de argamassa, você tem que projetar e pensar isso na fase de elaboração do projeto do piso, do chamado design do concreto, do traço. A carta traço já tem que ser feita pensado no processo final de acabamento, que é a lapidação. Reforço estrutural. Aí existe uma certa polêmica, e nós estamos enfrentando isso, com o advento de fibras, etc. Os resultados com fibras, microfibra, macrofibra, esteticamente tem que ser bastante cuidadosos no lançamento do concreto para não ter problema na fase de lapidação. Então, placas teste, sobretudo em clientes comerciais, são extremamente importantes. O concreto tem que ser desempenado liso, desempenado, faltou o termo liso, desempenado é muito vago, é desempenado liso, a gente já corrigiu isso. FF precisa ter algo na casa de 45, se for maior, melhor, porque você consegue ter um aspecto mais homogêneo com menos pontos de brita exposta. Períodos de cura, maturação, ideal é 28 dias, em alguns casos 14, em alguns casos extremos de cura especial e traço já projetado, até 10, 12 dias eu já tive sucesso. Preferências úmidas ou química de base acrílica. A química parafinada ela é complicadíssima, porque ela interage com as ferramentas diamantadas e não fica um resultado muito interessante. Então, ideal, gente, H2O. É a cura mais recomendada para quando vai se fazer lapidação.
Agora, esse daqui é uma tabela para concretos existentes. Lamentavelmente, a gente enfrenta no mercado concretos que nem sempre obedecem ao mínimo de 25 megapascal em termos de resistência à compressão, infelizmente. E muito menos um FF de 35. É possível fazer uma lapidação num concreto ruim? É, claro que é. A questão é passar o feedback ao cliente para ele saber que não é a condição ideal. Por melhor que seja o executor, por mais eficiente que sejam os endurecedores aplicados, não é a mesma coisa. Níveis de contaminações e patologias a discutir. Por quê? Cada caso é um caso. Eu já enfrentei um piso que demandou 5 lavagens diferentes para você ter um mínimo de ambiente descontaminado para começar a trabalhar. E tive casos que você não precisa fazer nada. Você começa, liga a máquina e vai embora. Não precisa nem fazer aquela primeira lavagem. Então, tem que abrir o jogo para o cliente. Ah, mas a lateral tem marca de pegada da bota do acabador de concreto. Vai aparecer na lapidação? Vai. Ah, meu piso tem pé de galinha, mas eu quero uma exposição total de agregado. Vai aparecer ainda alguma marca? De modo mais leve, mas a tendência é que vai. Vai amenizar bastante. Então, a prática do executor demanda o conhecimento para ele poder interagir com o cliente, exatamente para, entre aspas, educar ele. Bom, aqui temos parâmetros básicos, tem parâmetros das curas que tem que obedecer a algumas normas, temos detalhamentos, características do agregado, e tudo isso precisa ser visto, lembrado, execuções de juntas, juntas frias, tratamentos de juntas e por aí afora. Ah, mas eu tive uma patologia durante o lançamento, teve uma junta fria no concreto. Infelizmente, por melhor que seja teu lapidador, por mais eficiente que seja o equipamento e por melhor que sejam as ferramentas, a tendência é de que vai ficar uma marca. Vamos lá. Tipos de lapidação. Existem basicamente os processos secos e úmidos, identificadores e endurecedores ou com o uso de resinas. Esse é um tema extremamente polêmico. Ficamos, se não me engano, Igor que me corrija, uma meia hora em vários colegas discutindo esse ponto. Mas existe. A lapidação polimérica, os mais puristas consideram que não é lapidação, mas o mercado reconhece. Então, é um tratamento, é um processo que se chama lapidação. Só que ele é com o uso de resinas poliméricas. Nada mais justo do que passar para o cliente característica de cada processo e deixar o cliente tomar a decisão. Exposição de agregados. Esse foi um outro tópico bastante interessante. O André desafiou muito a gente durante a reunião. São, digamos, as 3 grandes famílias. O creme, sal e pimenta, exposição de agregado. Ah, mas o creme não faz praticamente nada. Mas ele faz. Existe, é um sistema. Isso internacionalmente é reconhecido e é um tratamento e é um acabamento final de um processo de polimento, lapidação. Então está aqui. Creme, sal e pimenta, agregados médios e agregados graúdos. Aqui nós procuramos tomar o cuidado de abrir a exposição de agregado em 2 famílias, exatamente obedecendo aquela planilha aqui, ó, que tem superior a 30% de Brita 1, 25 a 30% de Brita 1. Então você consegue regular de uma certa maneira o teu agregado e consegue ter um aspecto exatamente aqui, entre agregado médio e agregado graúdo. Ou seja, as grandes famílias, seco, molhado, seco com aspiradores, molhado com água, que é um processo bastante contaminante do ponto de vista do ambiente, resinado polimérico ou o sistema mais puro, que seria o uso com endurecedores químicos. E os aspectos são esse daqui, desse slide, bastante prático de se reconhecer. Bom, agora tem um terceiro ou quarto passo, que é um dos passos mais
importantes, mais delicados. Escolha das ferramentas. Como se escolhe uma ferramenta? É tudo igual. Não, gente, não é. Assim como nem todo concreto é igual ao outro. Então, quando você tem um concreto que apresenta uma dureza maior numa escala MOS, que aí nós vamos ver umas canetinhas mágicas aí, que nós vamos falar disso no nosso manual. Você consegue trabalhar um concreto duro com uma ferramenta, uma liga de vidia macia, e o concreto macio demanda uma liga dura. Português claro, quando você tem um concreto arenoso, que vai liberar partículas arenosas, e você trabalha com uma liga mais macia, sua ferramenta não vai fazer 200 metros, quando muito. E quando você tem um concreto duro e você entra com uma liga extremamente dura, você não vai conseguir cortar o concreto, você vai riscar o concreto, que aí é outro pesadelo. Então, tem que saber o que está se fazendo. E a escolha da ferramenta é extremamente importante. Os grandes fabricantes hoje, mais sérios, mais renomados, têm essa distinção de ferramentas duras, médias e macias. Então, procurem e debrucem-se sobre esse estudo. O manual vai trabalhar bem esse tópico. E aqui estão as canetinhas. São essas canetinhas que têm pontas de dureza variada, que permitem que se faça a leitura tanto do concreto dessa matriz inicial, quanto do produto final da lapidação. Ou seja, começou o trabalho, o projeto de se fazer a lapidação, verifiquem a dureza do concreto para escolher a ferramenta certa. Fez a tua placa teste com todo o processo, com todos os endurecedores, faz uma leitura da dureza que você conseguiu atingir e deixa isso documentado com o cliente. Escuta, eu consegui chegar numa escala 7,5, só que eu parti de um ponto médio de 5. É uma belíssima evolução em termos de dureza de materiais. Vamos lá, equipamentos. Ah, mas toda máquina é igual. Não, senhor, não é. Como assim não é? Eu peguei o exemplo aqui, peguei uma Husqvarna, podia ter pego uma Lavinia, uma Affinity, um LVS, qualquer máquina de primeira linha. Nós precisamos conhecer a máquina muito bem por conta do próximo slide. Primeiro, é físico. Largura de desbaste, 820 milímetros. Se você tem um corredorzinho estreito, esquece essa máquina, não serve. Potências nominais, está aqui. E olha só, corrente máxima, 32 amperes. Potência, 12,5. Cabo elétrico, 4 por 6 milímetros. Imagina que você chega num cliente que ele tem uma rede elétrica ridícula e você precisa fazer seu trabalho de lapidação. Você não vai conseguir nem ligar a máquina. E quando você ligar a máquina, vai derrubar a rede. Então, tem que saber tudo isso. Ah, mas o ponto que ele tem fica a 150 metros do local da obra. Esse cabo de 4 por 6 ele é insuficiente. Ele funciona para espaços vãos na casa de 40, 50 metros e ainda no limite. Aí você precisa ter algo a mais. Então, o conhecimento da tensão elétrica de alimentação demandado e existente é ponto crucial para você fazer um trabalho decente de lapidação. Soa um pouco cômico, mas se vocês não se preocuparem até mesmo com isso, no dia a dia, vocês vão pagar o pato. Então, o manual vai atentar contra checklists exatamente desse tipo de trabalho. Um moldezinho para que o executor pergunte ao cliente antes de se lançar. Um grande amigo, Ademir, ele falava que quando você vai para a guerra, você precisa ir preparado. Então, a ideia é o manual servir de preparo para os combatentes do dia a dia. Vamos lá. Os químicos. Quais são os químicos que a gente usa no processo de lapidação? Desengraxantes. Puxa, mas pode ser qualquer um? Eu vou lavar meu piso com solupan. Gente, vai machucar teu piso. Não, mas eu tenho um limpa-pedra excepcional aqui, deixa o piso bom. Você vai criar uma região
completamente destruída superficialmente, que vai te dar um trabalho brabo e pode até o resíduo dele corroer tua máquina e tuas ferramentas. Então, conheçam desengraxantes. Stuck. O que é o stuck? Preenchimento de poros. É correções pequenas, grandes. Hoje esse é um setor que está evoluindo demais. Por quê? Porque é tempo e dinheiro. Então, a partir do momento que você trabalha com material muito bom de stuck, mas que leva uma semana para permitir que ele seja polido, você perdeu dinheiro. Ah, mas ele fica ótimo, só que ele fica branco. Imagina, você está com um piso cinza escuro por conta da matriz de concreto e você só tem o estuque branco. Cliente nenhum vai aceitar isso. Então, esse setor é um outro ponto-chave que está mudando. Densificadores e endurecedores finais. É a mesma coisa? Não, não é. Estava até comentando antes, teve uma palestra essa semana, nosso colega Bruno Torres, ele vai gentilmente permitir ou possibilitar que os colegas do Comitê de Rádio, de Lapidação, assistam à gravação dessa palestra, em inglês, mas é muito interessante, sobre os desafios que os concretos especiais que estão nascendo nos Estados Unidos estão criando para o mercado de densificadores e endurecedores. As patologias são imensas e é um pouco, me lembrou, assisti uma parte da palestra, não consegui assistir tudo, me lembrou o desafio da entrada do CP3, há uns 15 anos atrás, quando a gente olhava para o concreto não secava. Então, difícil. Densificador hoje é um mercado que muda, que evolui, que sólidos, os teores, os tamanhos das partículas, as partículas coloidais, tudo isso é muito importante e vai haver uma distinção e vai haver uma orientação bastante profunda no manual. Endurecedores finais. São os endurecedores hidrofugantes, hidrorrepelentes, digamos, e endurecedores com lítio. Então, essa última palavra hoje em dia, vai ter coisa melhor amanhã? É provável. Químico não para nunca. Então vai ter alguma mudança, alguma novidade, mas o lítio tem sido um dos temas interessantes. Todo concreto funciona bem com lítio? Não. Então você tem que saber qual endurecedor escolher. Detergentes do dia a dia. Outra discussão muito interessante que a gente teve. A recomendação é que ele seja levemente alcalino. Por quê? Porque o concreto é um meio alcalino. Se você trabalhar com um detergente ácido, a tendência ao longo da repetição, assim como escovas ácidas, discos de limpeza preto, etc., você vai acabar com o seu trabalho de lapidação. Como é que se mede a performance do trabalho e, sobretudo, dos químicos, de uma certa maneira, e do processo em si? Com brilho. Então, nós vamos falar de brilho também. As faixas de brilho. Hoje, o mercado internacional está muito avançado nesse aspecto, porque se fala na qualidade da refletância. E, em muitos casos, não é interessante que tenha um reflexo muito intenso, até porque as áreas lapidadas, eles operam com AGVs, equipamentos que fazem leitura com leitores óticos, então não adianta ter um brilho extremamente forte. Isso também é um tema, vai ser uma nota com certeza. Bueno, chegamos aqui na definição da solução técnica. E aí, gente, e detalhar. E o passo a passo começa com um checklist, inspeção na base de concreto. Como é que eu vou escolher a solução técnica se eu não sei onde e como vai ser o campo de batalha? Quais são os detalhes, quais são as informações? Fazer um teste de esclerometria, fazer um teste de abrasão, verificar as juntas, verificar as contaminações, tudo isso é o primeiro ponto. Com base nessa informação e com base no que o cliente almeja, define-se o tipo de padrão de acabamento junto a ele. Como assim? O cliente quer agregado exposto. Só que ele só vai permitir fazer o trabalho em múltiplas etapas e ele, sobretudo, vai lapidar o corredor. Maravilha, se eu fizer
agregado exposto no corredor, eu vou criar um declive da célula de trabalho para o corredor. O cliente aceita isso? Ah, mas ele não tem parâmetro. Faz uma amostra, discute com ele. Então, detalhes que são tomadas de decisão passo a passo. Escolha da ferramenta. Com base na inspeção lá em cima, você define a ferramenta. Químico, mesma coisa. Definição do padrão de reparos e tratamento de juntas e detalhes. Isso tem sido desafiador. Primeiro, porque os acostumados, encarregados de lapidação, o camarada pega o próprio cimento da lapidação, do polimento, ele guarda isso, ele tinge a resina e de maneira absolutamente artesanal ele consegue resultado estético bom. Porque o cara usa a resina acrílica, que é o que ele está acostumado. E a resina acrílica, ao longo do tempo, pode depreciar a sua adesão e esse pedaço se rompe. E quando ele usa massa plástica? Então, é uma área extremamente importante, delicada, e a gente precisa se debruçar sobre isso. Definição das etapas de metodologia. Vou fazer úmido, vou fazer seco. Começa na ferramenta 0, começa na ferramenta 36, 24. Olha, uma relapidação é um outro processo. Tudo isso está dentro desse pacote da solução técnica. Custos. Puxa, mas manual técnico, eu vou falar de custos? Claro que eu vou falar. Se você não souber olhar para os teus custos, o que adianta o manual de boas práticas? Você não está ensinando o camarada a olhar na direção correta. Ah, mas é para formar? Não, é para falar para ele olhar. Por quê? Além dos custos diretos e indiretos, que são absolutamente individuais de cada empresa, de cada processo, existem os custos que eu gosto de chamar de eventuais. Alguns clientes estão exigindo que o pacote de lapidação inclua uma relapidação ou uma revisão do polimento 6 meses depois, 1 ano depois. Isso é maravilhoso, mas se você não considerar isso no teu custo, você quebra. Simples assim. Ah, mas eu estou alugando equipamentos maravilhosos que vão performar. Equipamento de primeira linha hoje custa. Se ele quebrar, você tem um problema sério. Preço de venda. Margem almejada. Quais são os riscos envolvidos? Ah, eu quero ganhar X%, só que é um cliente que só vai me obrigar a trabalhar de noite, de madrugada. Eu lembro que teve um projeto no Macro, pouco antes do Macro fechar, que fizeram várias unidades de madrugada. Imagina a locomoção à noite, o cara chegar lá, você pode ganhar adicional noturno, no dia seguinte o mercado tem que estar limpinho. Nas áreas comerciais isso é muito comum. E aí tem um outro tópico aqui, condição tributária. Como assim? Cada empresa funciona de um jeito. Alguns fazem uma fatura de locação de equipamento, outros serviço puro. Tudo isso precisa ser levado e tudo isso vai ser desenvolvido. Definição das responsabilidades. Contrato detalhado. Gente, esse é o ponto mais importante de todos. Por quê? Como se diz na gíria da construção, filho feio não tem pai. É difícil, é duro, mas é a realidade. Então, nós não podemos esquecer da divisão. Quem é responsável pelo quê? Quem vai responder pelo quê? A garantia de um concreto, que aparentemente é bom, mas começa a apresentar um processo de delaminação perdido, de quem que é a culpa? Ah, mas você lapidou demais. Espera aí, eu só estou fazendo o meu trabalho. Eu tive um caso maluco, que o sujeito tinha feito concreto, tinha voado um monte de bolinha de isopor no concreto, para disfarçar ele jogou um pouco de nata de cimento e passou a acabadora em cima. Começamos a lapidar e o piso começou a pipocar de buracos. E isso não estava previsto, a gente nem sabia que tinha isso. O cliente olhou para aquilo e falou, não quero esse troço. Então, para você negociar um aditivo, num caso desses, tem que ter
um documento como um contrato muito bom. E tem que deixar muito claro quais são os critérios de uso da área e procedimentos de manutenção. Poxa, se o cara não limpa o piso, como é que você vai garantir? Como é que você vai performar ao longo do tempo e ter aquele prazer de voltar 2 anos depois e ver o piso brilhando? E o cara lavando o piso todo dia com solupan e disco preto. Não tem como. E aqui, definição de inspeções periódicas. Eu gosto muito desse conceito, porque, primeiro, comercialmente é uma sacada. Você fideliza o cliente, mais ou menos que nem as montadoras fazem com as manutenções periódicas dos carros, e você mantém próximo o teu cliente e não deixa ele fazer bobagem. Porque depois que ele faz bobagem, a culpa sempre volta para o executor. Procedimentos executivos. Detalhar, 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 detalhar. Até mesmo a maneira de passar o equipamento, a gente tem a pretensão de detalhar no manual. Uso e conservação de áreas lapidadas. Então vamos lá. Esse é um ponto que eu considero quase tão importante quanto o processo de lapidação em si. Se você não consegue se certificar, detalhar e fechar o circuito, não vai funcionar. E vai ter problema, e vai ter patologia, e é um problema que puxa o outro, que puxa o segundo, que puxa o terceiro, e a coisa acaba se tornando literalmente uma bola de neve voltado para você. Então, esse é um tópico, limpeza seca, limpeza úmida, uma recristalização, uma reaplicação trimestral ou semestral do próprio tratamento químico de endurecimento. Para quê? Para que você consiga repor ao menos o que foi embora. Obviamente, gritar para que o cliente não use cloro, soda, solvente, discos errados e tudo mais. E tentar treinar. Tem um colega que fala que não é treinamento, é qualificação do time de limpeza. E é um papel que cabe para o executor, obviamente, porque é ele que está na linha de frente. Não é fazer isso aí correndo. Tem que mostrar para o cara para ele usar aquilo. E essa conscientização está na base de absolutamente tudo. E se o cliente for daqueles interessados, ele quiser trabalhar com discos diamantados, com fibras de diamante, etc., com equipamentos convencionais ou ultra high speed, gente, isso é maravilhoso. Esse é um cliente para contar para os amigos, entendeu? Porque é o processo correto. Quanto mais ele limpa, quanto mais ele lava, mais ele fecha a porosidade e mais brilho ele agrega ao produto final. Vamos lá, manifestações patológicas e soluções. Quais são as manifestações patológicas? Desde defeitos estéticos, tudo aquilo que eu falei ao longo é um tópico para ser ilustrado, para ser trabalhado, para ser evoluído, para ser desenvolvido. Novamente, é um documento absolutamente aberto, é um documento que vai precisar de muita ajuda, como vocês viram, uma quantidade gigantesca de tópicos. E quanto mais gente participar dele, é um apelo que eu estou fazendo, para que esse troço não fique somente na minha mão, na mão do Igor, de mais uma meia dúzia de gato pingado. Ele vai permitir que a gente tenha um produto final mais robusto. Então, agradeço a todos. É uma apresentação relativamente rápida. Está aqui o meu contato. Qualquer coisa que vocês quiserem, não hesitem. Teve um colega, Lucas, que eu estava de férias, mas eu consegui ajudar ele, fico muito feliz. Então a gente gosta muito de interagir, participar. Agradeço a paciência. Procurei obedecer aos 50 minutos, Igor. E agora a bola é com você. Foi muito bom. Agradeço aí toda a explanação, Bruno. Acho que isso é algo muito positivo. Mostrou a complexividade de montar esse manual, né? Acho que é um assunto muito complicado. A gente, só de montar esse manual já
entende o desafio que o profissional tem no dia a dia, né? Então, principalmente aquele que está iniciando, se a gente imaginar que tem muito pouco conteúdo técnico relevante, né, no mercado. Então, a ideia é justamente trazer o que se aplica na prática, né? Não é simplesmente pegar o teórico que está no papel e não vai dar certo, né? Realmente pegar com a experiência de todo mundo, por isso que eu acho que é a importância do envolvimento de todos, né? Principalmente aqueles que são muito mais experientes, têm muita carga aí para poder contribuir o que está fazendo, o que está dando certo, o que também não está dando certo, né? O que está de errado, todas as experiências aí. E a ideia acho que é justamente isso, trazer parâmetros, respaldo técnico, e com isso não só subir a régua do mercado, mas também auxiliar todo profissional a entregar um produto mais durável, de maior qualidade, e de certa maneira ele está protegido, resguardado, né? Pequenos insights aí, acho que isso vai facilitando muito o mercado. Bom, acho que tá subindo aqui algumas perguntas. Primeira do nosso amigo David, da Polipiso. Paulo Levon, tenho visto em algumas obras um pessoal vendendo uma ideia de usar estuque, cimento e adesivo acrílico como revestimento, seguido do uso de endurecedor químico e polimento. Ainda dizem que é a lapidação. O que você acha disso? Bom, lapidação sonho em sonho, né? O processo, o equipamento pode até ser parecido. É como diz o outro, à noite todos os gatos são pardos. E eu não acredito que isso seja qualificado como lapidação. Então, até eu acho interessante, porque a partir do momento que você tem a resina acrílica, em cima dele você joga o endurecedor. Se você usa isso em dimensão reduzida, em microtratamentos, em correções pontuais ou em termos milimétricos, não formar um 10 milímetros, 5 milímetros, não como revestimento, mas você faz um estuque pontual e você lapida, naturalmente o que vai acontecer? Essa mistura, essa matriz de acrílico com cimento, com um pouco de tratamento, ele vai ficar nas microporosidades superficiais, conforme eu tinha falado. Se você obedecer ao prazo adequado, isso pode ser considerado lapidação, contanto que o camarada suba até grana 800. Eu processo. Agora, isso não é nunca geral, isso é uma coisa pontual, é tratamento. Então, você pode fazer numa placa de área de 1.000 metros quadrados, 5 metros aqui, 10 metros ali, corrigir patologias. Como correção de patologias, ok. Agora, fazer uma área inteira e fazer um polimento de qualquer jeito, chamar isso de processo de lapidação, não, aí é esticar demais. Bem isso. Ó, a próxima pergunta aqui vem do Vitor Vieira, da Permanel, está com a gente aí no comitê de lapidação. Levon, acho um ponto importante para análise e discussão a responsabilidade quanto à redução do teor de pó no meio ambiente. Tenho visto cada vídeo horripilante no Instagram com zero preocupação com a saúde do colaborador. Seria legal conversar a respeito da capacidade de aspiração para cada máquina. Não adianta usar um S16 e uma PG 820. Exatamente isso. Então, o que acontece? Primeiro, isso é um crime. Isso hoje a segurança do trabalho caracteriza como um processo danoso ao colaborador. O colaborador, apesar de estar com EPI, com óculos, tudo isso, você não pode jamais estar acima da capacidade de sucção, de aspiração. Existem aspiradores de qualidade, alguns com filtro EPA, outros com uma capacidade de sucção diferenciada. Existem alguns macetes durante o trabalho que ajudam demais. Então, tudo isso é o pacote e dá para se fazer um trabalho bem feito. É só não ser, com perdão da palavra, leviano operacionalmente e o camarada usar a máquina que tem no mercado. Ah, mas como assim a máquina que tem no mercado? Gente, tá lá, tá na prateleira. Vai lá, investe um pouquinho mais, compra, que teu cliente vai te diferenciar. Vocês imaginam, você chega numa obra, você vê o cara envolvido numa tempestade de fumaça, de areia, é uma desgraça, entendeu? Não vou falar para vocês que nunca vi um troço assim, eu já vi. E é triste.
É triste. Acho que não é nem também a saúde do colaborador, mas, assim, desculpa a palavra, mas é porcariar todo o ambiente do cliente, né? E como é Então, que você isso pode? Imagina o trabalho que você vai ter para fazer a limpeza do ambiente para chegar no lustro final. Gente, quer dizer, tiro no pé, você está complicando o teu trabalho. É absurdo, não dá para acreditar. tem aquela questão, um bom senso também, né? Não tenho estrutura, não vou ter como eliminar esse pó, de repente partir para a lapidação úmida, né? A gente sabe que não é o ideal gerar aquela lama, mas é uma opção que a gente tem, né? Sim, Então, verdade. isso vai ser legal, que a gente vai conseguir abordar isso, de uma maneira boa no manual, e até também trazendo esses insights, né? Olha, não tem essa estrutura, vamos tentar partir por esse caminho, mas aí vai necessitar de uma limpeza, um acompanhamento mais Produz assertivo. menos, usa uma máquina menor, usa uma máquina compatível com tua capacidade de aspiração. Pô, o cara só tem, que nem o colega está falando, o S16. Trabalha com a 450. Ah, mas eu vou demorar muito. Paciência, você está fazendo uma escolha. Tu trabalha com uma máquina menor, de 40 centímetros de diâmetro, você não vai ter uma de uma 820, você não vai ter uma máquina grande de 1 metro, você não vai ter um equipamento com 4 pratos ao mesmo tempo, você não consegue. Então, ou pesquisa direito. Então, é delicado, é delicado. Mas eu acho que os clientes estão rejeitando essas aventuras e esses aventureiros. É isso. O próximo vem do Davi Kayat. Boa noite. Qual o período ideal para iniciar a lapidação após a concretagem do piso? Devo aguardar o período de 28 dias ou posso iniciar antes disso? Manda bala, que essa é tua, Igor. Essa é tua. Não, isso foi até uma discussão, né, muito boa para a gente ter. Incluiu isso na recomendação técnica, né, que é algo que já vai sair aí nos próximos dias. A gente trabalha com dois caminhos, né? Então, primeiro, quando a gente está um piso novo, né, até um piso projetado, a gente pode trabalhar e pensar com dois períodos de idade aí. Quando qualquer tipo de cimento, fora um CP3, né, um CP2, CP4, CP5, ideal que a gente inicie essa lapidação aí depois de uns 14 dias, né? Passado o período de cura, feito esse resguardo, entendo 14 dias é um período onde a gente vai estar com o concreto, vamos dizer assim, mais duro, né? É claro, tem concretos que tem uma característica diferente, ele já vai ter um avanço maior com resistência, de repente você consegue fazer isso aí com 10, 12 dias, logo no período de cura. Já quando é um CP3, onde a gente tem ali uma maior reação do desenvolvimento de hidróxido de cálcio e um endurecimento superficial, o ideal é aguardar pelo menos os 28 dias, tá? Então, ter o período de cura, ter esse resguardo dos 28 dias e conseguir avançar isso com segurança, tá? Isso tem casos onde você já tem uma evolução da resistência, tá atendendo a resistência especificada, mas talvez ainda a superfície não está com aquela dureza tão necessária aí para poder iniciar essa lapidação. Perfeito. Então, Bom, de novo, saiba o material que você está usando e que você vai dar o upgrade nele e partir para a lapidação. Simples. Se você tem um CP2 é um caso, CP3 é um outro caso, um próprio ARI é um terceiro caso, um CP5, depende. Vamos lá. e também aqui vai estar muito ligado com a qualidade da cura, né? Se a gente tem um piso que não tem uma cura muito bem feita, já não se Sim. começa da Você pode maneira esperar adequada. 40 dias que não vai melhorar muita coisa. Tá bom? Exatamente. Ó, mais uma do Vieira aqui. Por último, o uso do EPI. Parece ser facultativo. Perco algumas obras e quando vou fazer visita surpresa, vejo o concorrente de Havaianas e camisa do Santos. A camisa do Complicado. Santos, eu não tenho É, nenhuma o dúvida. problema Estamos eu aqui e o Igor é o aqui time. apoiando isso aí, cara. Camisa do Santos é o melhor uniforme que tem para qualquer coisa, para dormir, para jogar bola, para lapidar piso. Não, tirando a brincadeira, é triste. É uma questão que, eu diria uma coisa, peca contra a nobreza do processo de lapidação. Como você pode almejar cobrar e entregar para o teu cliente um produto que agrega valor quando o cara está de Havaianas, entendeu? É duro, gente. Não pode. Então, não é lapidação. É um maluco que está com a máquina de polimento fazendo poeira e enganando o cliente. Ponto. É isso. Então, é um ambiente de trabalho. É trágico o negócio, mas infelizmente ainda
Acontecem excessos para os dois lados. Assim como tem um lugar onde o cara trabalha de Havaianas, tem um outro canto que o técnico de segurança do trabalho exige que o cara trabalhe de escafandro, de armandado com oxigênio nas costas. Eu já vi os dois casos. Então, o meio termo, o mundo é cinza, não é nem preto nem branco, entendeu? É duro, mas paciência. Não dá para aceitar essas coisas. O Vicente P. Araújo, ele escreveu Levon, não sei se ele acabou não complementando, mas fica à vontade, viu, Vicente, de poder complementar a mensagem para a gente. Tem uma mensagem aqui do Guilherme Silva. Boa noite, parabéns, Levon, pela apresentação. Qual sua opinião sobre a utilização da lipidação como solução para o tratamento de patologias, como desplacamento superficial em pisos industriais? Primeiro, é uma solução de oportunidade tanto para o camarada que está com a lapidação, fazendo a lapidação, quanto o camarada que está com a patologia na mão dele. Então, puxa, como é que eu posso corrigir essa patologia que eu tenho? Você não tem alternativa. Ou você quebra o piso, ou você faz um estuque localizado e aí você precisa uniformizar de uma certa maneira a performance. E é interessante porque a lapidação ela vai permitir uma certa leitura do teu piso e pontos futuros a desplacarem, eles já desplacam no processo. Então você consegue antecipar algumas patologias. Nesse aspecto, eu acho que é uma oportunidade, é um processo, quando muito bem feito, quando feito da maneira correta, caro, que não é qualquer cliente que, puxa, tenho 10 pontos delaminando, eu quero fazer uma lapidação, vou corrigir o problema. Ele vai fazer uma melhoria sem dúvida nenhuma. Entra com uma ferramenta pesada, um bush hammer, alguma coisa assim, ele remove a capa do concreto e recupera. Funciona? Funciona. Agora, teve desplacamento, vamos lapidar? Seria muito bom, eu ficaria muito feliz, aumentaria bem nosso mercado, entendeu? Mas acho que, lamentavelmente, não é tão imediato. Mas que a solução corrige, corrige. Eu acho que essa solução vem crescendo muito quando a gente tem uma quantidade muito significativa, né? Principalmente em regiões muito concentradas, é uma boa solução. Então, e talvez aí mais barato do que a gente pensar num revestimento, e até do ponto de vista estético, né? Sim, sim, verdade. Acho que, Fica mais natural, fica mais correto. exatamente. Exatamente. Aí, claro, assim, sempre como foi orientado lá no início da palestra, fazer um trecho teste, porque isso vai impactar, principalmente a depender da profundidade dessa delaminação, vai demandar de uma lapidação mais profunda ou mais superficial, então isso pode destoar um pouquinho de uma região se não for feito em todo o piso. Perfeito. Bom, dando sequência aqui do Lucas, boa noite. Tem alguma sugestão para os cantos das paredes ficar o máximo parecido com o piso? Primeiro, normalmente o canto da parede ele não é nem mesmo tratado, executado quando é um piso de concreto novo, com o equipamento equivalente ao equipamento que vai fazer o meio do piso. Então você já tem um ponto, você já parte um degrau abaixo. Hoje, os equipamentos mais modernos permitem aproximar até uma polegada e meia, vamos dizer, uns 3 centímetros das paredes, do perímetro, digamos. É uma vantagem das máquinas mais modernas. Existem equipamentos para fazer lapidação de cantos e tem um macete que os bons executores adotam. Ele acaba intercalando o processo canto, meio, ou seja, começa pelo canto, depois remonta em cima ou passa para o cliente a ideia de fazer uma faixa demarcatória como se fosse um quadro e aí aplica uma tinta epóxi, aplica uma faixa de piso no perímetro da parede. Mas realmente é um ponto delicado. Existem algumas máquinas mais sofisticadas, existem umas adaptações de equipamentos, mas você depende demais da mão de obra e da qualidade do piso que você está recebendo. Então, você já tem um handicap, você já tem uma dívida a ser paga, por assim dizer. É complicado, é complicado. Tem que caprichar, gente. E não pode ter medo de perder um tempo a mais e trabalhar com uma máquina que chegue o mais perto possível da parede. Hoje em dia a gente tem equipamentos mais modernos, com certeza. Acho que é isso, né? Você tocou num ponto muito importante, que é a qualidade do piso
nas bordas, né? Então, nosso amigo Pedro da LPEC, ele sempre é, pega muito no pé do executor, né? Fazer uma qualidade aí muito boa executiva do beiral, né? Então, geralmente é algo que fica deixando a desejar em quase todas as obras, né? Então, é um trecho que praticamente do ponto de vista executivo, mesmo que se você trabalhe com uma laser speed, você vai fazer essa borda do piso manual, né? Então, se você não está em cima, tem um cuidado, até um bom adensamento, um bom acabamento ali, até durante o processo de lapidação, você pode ter uma danificação e impactar muito esteticamente nessas regiões. E aí fica até a dica, assim, de repente criar dentro do seu contrato alguns pontos de alerta já em questões de bordo, porque é um acabamento manual, depende não só do seu trabalho, mas também do produto que você está ali recebendo para dar sequência no seu trabalho. Lateral de ralo, lateral, eu recebi um filme, depois eu vou compartilhar isso no nosso grupo, é de asfalto, mas mostra como os alemães preparam instalação de bueiro em posto de visita em estradas asfaltadas na Alemanha. Não sei se vocês chegaram a ver. Gente, dá para fazer um negócio bem feito, tem que caprichar. É um negócio espetacular. Então, estão É outro convidados. nome. Na próxima reunião eu compartilho isso daí com vocês. Espero todo mundo. O Pedro até comenta aqui, o beiral é artesanato, né? E realmente é. Isso O aí. piso, de uma maneira geral, é artesanal, né? Beiral mais É, ainda. Beiral você não tem mecanização, você não tem, não, não adianta. depende totalmente. Bom, aqui, ó, dando sequência, Vicente Araújo, ele me mandou aqui a pergunta dele agora. Como podemos esclarecer ao mercado o que significa lapidação? Pois temos muita gente vendendo gato por lebre. Técnica, técnica, técnica. Esses manuais, eles são manuais abertos para os clientes também. Vocês já imaginaram, no momento que um comprador, que a função dele é comprar preço mais barato, ele recebe o manual de um sócio da ANAPRE ou de um executor que não precisa ser sócio, ele só precisa se identificar para ter acesso ao manual e está lá explicado bonitinho. Só se ele for muito, com perdão da palavra, muito acomodado para ele não estudar o que ele está cobrando e está comprando, gastar 200, 300, 400 mil reais, e, poxa, e você confia no cara que está fazendo. Vai estudar. Então, o desejo da NAPRE é de que esse manual seja usado tanto pelo projetista, pelo arquiteto, pelo executor e pelo cliente. O cliente tem aí instrumentos para ele poder abrir o manual e falar, vem cá, você falou para mim que você tinha que chegar na ferramenta 800. Você está parando na 200. Que negócio é esse? E que coisa é essa? O que está acontecendo aqui? Então, esse é o nosso desejo: educar. Como é que você educa? Você cria um manual, provavelmente esse manual vai ser aberto ao público, contanto que a pessoa se identifique para receber o manual, e aí é pegar e colocar na mão do cliente e falar: amigo, eu não tenho medo, eu trabalho direito, está aqui, me fiscaliza, eu vou fazer isso. Esse é o limite. Essas são as 4 linhas. Eu jogo dentro da regra e a regra está aqui. Então, esse é o objetivo do manual, Vicente. Cara, a gente fala de lapidação nós dois há quase 2 décadas. É difícil, é triste. E a gente percebe que pouca gente se preocupa em fazer a coisa evoluir. Graças a Deus, o mercado está olhando mais para a gente. Isso deixa a gente muito feliz. E eu acho que até sair também esse manual, a gente tem a nossa recomendação técnica, né? Mais simples que seja, é um documento de uma entidade séria, que já dá um embasamento técnico ali, Excepcional. Tipo, a né? gente estudou a gente estudou a CI no começo do manual e a gente até deu risada aí, nós estudamos em 3, nem abrimos muito o documento para ter uma Exatamente. análise dele. É um monte de pontos que detalham muito, muito, muito pouco. Então, quando você olha aquele documento, você fala, poxa, a gente vai aprofundar mais esse negócio. Então, deixou a gente feliz. Ele mostra a direção, mas ele não desenvolve o tema. E é um documento ACI. Tá aí. Hoje nossa recomendação já é um pouquinho, quase um pouco mais completa que a da ceia, se a Sim, gente passar em termos de conteúdo, né? exatamente. Só dando continuidade, acabei pulando o Antônio Eduardo, falando ainda dos beirais ali, do acabamento de canto de
pede para usar uma Lavina L14. Fala com o equipamento certo para lapidação de cantos de pé de parede, que ajuda bastante. É um dos equipamentos, é um equipamento realmente muito bom. Nós estamos sendo agraciados no mercado com fabricantes novos chegando, fabricantes tradicionais evoluindo, fabricantes nacionais apresentando soluções bacanas. De novo, gente, é conscientização. E começa lá atrás, que nem o Pedro e o Igor estão falando. É fazer um concreto bom, acabar o concreto bem acabado, pensar tudo. É um sistema, é uma corrente. Eu lembro, o Públio e eu, a gente começava a pensar de que o sistema piso, o Paulo Sérgio, antes da gente, ou junto com a gente, então é um trabalho de décadas. É a mesma coisa, lapidação é a mesma coisa. Você não vai lapidar um piso se ele não tiver uma subbase decente, se ele não tiver um controle bom de concretagem, se você tiver um concreto que num canto tem 7 centímetros, no outro tem 22, eu te garanto que esse concreto vai te apresentar uma patologia, vai estragar a tua lapidação. Se você trabalhar com concreto vagabundo, é tudo processo. Você pode ter a melhor máquina do mundo, se o teu concreto não for bom, teu trabalho não for consciente do começo ao meio e o fim, não vai resolver. Vamos lá, Igor, como podemos ter acesso a essa recomendação técnica? Entre no site da ANAPRE, gente. Isso tudo está aberto. A Mônica depois apresenta aí, a gente pede para a Mônica mandar o roteirinho para chegar nessa recomendação e nas demais, para que todo mundo tenha acesso a isso. É aberto. Dando continuidade aqui, já posso adicionar nosso tempo, mas Renato Gomes da Granove. Boa noite. Qual produto indica para a impermeabilização do piso lapidado? Tinta. Resina. Você contrata um RAD, você fresa o piso lapidado e a gente aplica o RAD. A impermeabilização plena de um piso lapidado, infelizmente, ainda é remoto. Existem estudos, existem análises a nível laboratório, os SciPECs da vida, que vão melhorar sempre, mas imaginar que uma matriz de concreto vai se tornar uma camada totalmente impermeável no momento atual, não. Infelizmente não. Você melhora, você evolui, você tem um hidrorrepelente, etc., mas não chega. O resultado melhora, mas não vai muito longe. Não vai muito longe. Petrotrex recentemente e foi bom o resultado. Eu acho que, até contribuindo, Valeu, tanto o Petrotrex, a gente pensar no Penetron, são produtos muito voltados para a cristalização do concreto e ele tem uma eficiência quando o concreto está em contato direto, por exemplo, com líquido, com a água. Tá? Uhum. Talvez, assim, funcionou, teve um bom resultado, pode ter um período curto, mas ele acaba não trazendo, talvez, uma proteção que a gente precisa da superfície do concreto. Né? Então, o concreto, com a lapidação, a gente consegue reduzir a permeabilização, né? Não vai trazer, não vai transformar em um elemento permeável, mas com o tempo, essas partículas de qualquer material que está em contato, ele vai penetrar de uma maneira, ou ele vai agredir de uma maneira essa superfície. Né? Então, eu acho que tem que tomar um pouquinho de cuidado até para você não se prejudicar quando usa esse termo de impermeabilização e realmente por garantia que a gente tem de experiência é um revestimento próprio para o tipo de solicitação que está sendo utilizada, né? Um produto que ele não é agressivo, né? Ou ele já é um pH extremamente ácido que eu vou demandar até de um revestimento especial para suportar essa. Tem que fazer o desenho do revestimento para isso. Agora, existe o conceito, eu trabalhei muitos anos atrás com o Sabesp, com as tubulações com concreto impermeável, etc. São processos de cristalização aditivados dentro do próprio concreto durante o processo de lançamento, que perforam de uma maneira muito interessante. Agora, um piso é um equipamento que está sujeito a trânsito, abrasão, químicos. Tudo isso, com o tempo, você vai criando espaço para, de uma certa maneira, diminuir essa barreira pseudo-impermeável ou impermeável parcialmente. A Mônica já colocou no chat aqui o link para as recomendações técnicas. Está aí, gente.
questionamento aqui do Hildo, da SC Pisos, né, perguntando da apresentação. Hildo, e aí, os demais também que entraram depois que a apresentação já estava mais avançada, essa apresentação ela vai ser gravada, tá sendo gravada, aliás, ela vai ser disponibilizada no canal do YouTube da ANAP. Tá? Então, todo esse conteúdo aqui que a gente conversou, discutiu, ele vai estar disponível no YouTube logo mais. Assim como as demais apresentações e palestras. Né? Inclusive no canal do YouTube aí da ANAP já tem um bocado de informação bacana, conteúdos aí longos, bem completos, de todos os outros webinars que ocorreram aí nos últimos tempos. Então, acho que vale a pena também dar uma passada lá e contribuir, prestigiar. Com certeza. Acho que é isso. Finalizou, é isso. Tá? Então, primeiro agradecer a presença de todos esse tempo, a gente conseguiu fazer um tempo razoável, acho que mostrou como grandioso vai ser esse trabalho, também um desafiador. Então, Demais. É importante ratificar aí a importância de estar todo mundo envolvido, né? Então, tem o comitê técnico, né, de lapidação, como outros, mas a gente não está comentando de lapidação. Buscar a Mônica, né, tentar entrar nesse comitê. A gente tem reuniões periódicas, salvo engano, uma vez por mês, né? Nos tempos aí mais tranquilos, né? E aí é legal a participação de todos, né? Então, principalmente quem tem mais experiência ou quem está começando também a acompanhar, tem essas ideias, com isso a gente vai trazendo aí um material muito mais completo, tá? Acho que finalizando aí, falando da ANAP, ou qualquer outra associação, ela só vai crescer com os associados, né? Então, acho que é importante não só a participação de quem é associado, né? Não só pagar ali a mensalidade e não ser participativo. Acho que é muito mais interessante para a ANAP quem participa, quem está trazendo conteúdo técnico, quem está contribuindo e também quem não é associado está aqui conosco, reavalie, vale a pena, eu acho que está junto com a gente. Quanto maior for o número de associados, maior vai ser a associação e com isso a gente consegue entregar conteúdos técnicos mais relevantes, acho que fazer mais eventos como esse, e com isso aumentar a régua do mercado e trazer também uma formalização e um resultado mais adequado. Então, de modo geral, quem tiver interesse, tanto na associação, quanto participar e ser mais ativo na ANAP, pode conversar com a Mônica, ela está sempre ativa aí, e vai dar todas as diretrizes para a participação. É isso? É isso. Eu, da minha parte, agradeço aos nossos patrocinadores, a Laticrete Soda Epoxy, a Total, que permitem que a gente tenha esse contato com vocês, essa plateia, essa troca de informações. É sempre muito interessante, é sempre muito bom, e que nem o Igor falou, um documento como esse, que nem eu falei, é um plano de voo, ele está aí para ajudar e, gente, ele é do mercado. Nós é que fazemos isso, não só nós, ANAP, é nós mercado. Então, puxa, eu quero desenvolver o item tal. Por quê? Porque, olha, eu tive um problema assim, assado, evolução. Ah, mas o camarada dos Estados Unidos, ele faz um piso lapidado melhor. Sinto muito, o concreto dele é o concreto dos Estados Unidos. O nosso concreto é o nosso concreto daqui. E o daqui é um, de Manaus é outro, de Recife é outro, do Goiânia é outro, as condições de lançamento são diferentes, as qualidades de energia são diferentes, acesso a tudo é diferente. Então, o Brasil é um continente, a gente fica embasbacado. Se a gente andar 600 quilômetros, a gente não sai do estado de São Paulo, na Europa você muda 4 países, às vezes, em 600 quilômetros. Esse é o gigantismo nosso, clima, temperatura, tudo. Então, é desafiador. E não existe nada melhor do que, eu estou vendo aqui, o Armando tá na reunião, gente de São Paulo, de fora de São Paulo, o André também está na reunião, o Rio Grande do Sul. Gente, isso é muito legal. E eu agradeço novamente, os manuais estão aí para isso, e a ANAP agradece, a gente fica muito, muito feliz pela participação, por essa troca. Agradeço, muito obrigado. Da minha parte, encerramos. Igor? Obrigado, pessoal. Boa noite e até em breve. Tá bom. Muito obrigado. Boa noite.